O ministro Dias Toffoli anula as provas que foram apresentadas contra Lula após um acordo de leniência da Odebrecht em 2017. O magistrado falou em erro histórico e classificou a prisão do atual presidente como armação. Os detalhes estão na reportagem de Bruno Pinheiro. Nos últimos anos, os ministros Ricardo Lewandowski, hoje aposentado, e o ministro Toffoli, que herdou o caso, já haviam anulado as provas em diversos processos, incluindo do presidente Lula. Essas decisões, contudo, eram tomadas caso a caso. Agora, a determinação vale para todas as ações. O reconhecimento da referida imprestabilidade deve ser estendido a todos os feitos que tenham se utilizado de tais elementos, seja na esfera criminal, seja na esfera eleitoral, seja em processos envolvendo o ato de improbidade administrativa, seja ainda na esfera civil, escreveu o ministro. Isso não significa que todos os casos que envolvam as provas da Odebrecht estão automaticamente arquivados. Isso caberá ao juiz de cada processo fazer análise sobre se há outras provas e se elas foram contaminadas. Em sua decisão, o ministro Toffoli também ainda criticou a prisão de Lula, ocorrida em 2018 no âmbito da Operação Lava Jato. Para o ministro, ela poderia ser chamada de um dos maiores erros judiciários da história do país. Mas isso foi muito pior. E de acordo com o ministro, isso foi uma armação que é fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente ilegais. Em seguida, o ministro ainda afirma que esse episódio foi o verdadeiro ovo da serpente dos ataques à democracia e às instituições que já se pronunciavam em ações e vozes desses agentes contra as instituições e ao STF. O ministro do STF ainda determinou que a PGR e outros órgãos devem identificar os eventuais agentes públicos que atuaram e que praticaram os atos relacionados ao acordo de leniência e adotem as medidas necessárias para apurar responsabilidades, não apenas na seara funcional, como também nas esferas administrativa, civil e criminal. Para Toffoli, os envolvidos no acordo desrespeitaram o devido processo legal e descumpriram as decisões judiciais superiores, subverteram as provas, agiram com parcialidade e fora de sua esfera de competência. Também por decisão de Toffoli, a Advocacia Geral da União anunciou a abertura de um processo administrativo contra os procuradores da Lava Jato e contra o ex-juiz Sérgio Moro. O objetivo é apurar os possíveis danos que tenham sido causados aos envolvidos pelo uso de provas consideradas ilícitas. Em resposta nas redes sociais, Sérgio Moro disse que a corrupção nos governos do PT foi real e que mais de 6 bilhões de reais foram recuperados para a Petrobras. O ex-juiz disse ainda que lutará no Senado pelo direito à verdade, pela integridade e pela democracia. Mais opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Nelson Kobayashi, queria te ouvir sobre o aspecto jurídico dessa decisão. Koba, vê fundamento para essa anulação das provas da Odebrecht e queria que você explicasse também essa investigação que foi aberta pela Advocacia Geral da União, a AGU, ao longo de todo o dia nas redes sociais. Havia muita gente já especulando até a possibilidade de prisão de Deltan Dallagnol e de Sérgio Moro, que o Bruno citou aí no final da reportagem. Vê riscos de que isso aconteça? Infelizmente, vejo riscos de que isso aconteça diante das circunstâncias, do cenário, do histórico recente, do peso da caneta do nosso judiciário recentemente, infelizmente. A questão, Vitor, da decisão do ministro Dias Toffoli gera muita polêmica porque mexe com o senso de justiça de milhões de brasileiros, né, que enxergavam na Operação Lava Jato uma esperança de justiça para todos, de políticos corruptos presos, mas tecnicamente é uma decisão que está correta, mesmo que isso fira o senso de justiça de muita gente. Porque os acordos de leniência, que são os acordos de delação premiada, entre aspas, da pessoa jurídica, ou seja, das empresas, foram acordos feitos, primeiro,
por um ente que não tinha poder para negociar o que foi negociado, ou seja, o Ministério Público negociando valores que eram da União. Então, a União estava vendo o seu patrimônio sendo negociado por um ente que é alheio, que é o Ministério Público, independente. Segundo, foram decisões, acordos firmados perante um juízo que posteriormente foi declarado incompetente territorialmente. Além da incompetência territorial, também foi declarado um juízo suspeito, né, e parcial, ou seja, se no bojo todo a origem é nula, tudo que vem depois também deve ser considerado nulo. Esse acordo não pode subsistir. Tecnicamente, juridicamente, está certo. E aí, quando o ministro Dias Toffoli faz as duras críticas à Operação Lava Jato, falando sobre uma armação, é importante deixar claro que essa armação que ele está se referindo é um acordo que depois foi revelado entre o juiz e o Ministério Público, que foi revelado pela Vaza Jato, né? Por aquelas trocas de mensagem, o que fere frontalmente o nosso Estado democrático devido ao processo legal. Então, essa armação foi fruto daquelas mensagens vazadas e que veio a ser considerada pela Justiça para absolvição, inclusive, de alguns envolvidos. Então, é uma decisão correta, tecnicamente, mas que, claro, gera polêmica porque fere o senso de justiça de toda uma população. E do ponto de vista de imagem, Dora, qual o alcance dessa decisão? O próprio senador Sérgio Moro, com quem a gente conversava ontem ao vivo aqui no Jornal Jovem Pan, fez uma postagem no X, que é o antigo Twitter, dizendo que os brasileiros viram, apoiaram e conhecem toda a verdade, que a corrupção foi real, que os delatores confessaram, que bilhões de reais foram recuperados para a Petrobras. Para o brasileiro, fica essa sensação, essa imagem está gravada e não vai haver decisão judicial que anule isso ou não? Ela tem o condão, essa decisão de hoje do ministro Toffoli, de promover essa virada de chave no ideário do brasileiro, essa lavagem de reputação até para os políticos envolvidos na Lava Jato. Como é que você vê isso, Dora? Olha, a gente tem que ter ponderação, né, quando examina isso. Koba já explicou isso, que do ponto de vista técnico tem embasamento e tal, tudo ok. Agora, eu acho que o ministro Toffoli, ele extrapola um pouco a competência, a tarefa, enfim, o papel dele quando ele fala em armação, sabe? Foi que armação, né? Porque agora temos de ver o desdobramento, se eu não sei se o Supremo precisa corroborar isso, se vai ter um efeito cascata. Agora, quando ele fala em armação, qual é a ideia que ele quer passar? É que foi tudo um combinado, a Lava Jato foi toda um combinado, é essa ideia que passa. Armação de quem? Daqueles juízes de segunda instância, do próprio Supremo, dos juízes de segunda instância que corroboraram várias decisões, dos empresários que confessaram, dos altos funcionários públicos que confessaram, dos políticos que confessaram. Aliás, eu recomendo a leitura do livro da jornalista Malu Gaspar, A Organização, que está tudo ali muito bem relatado. Eu fico me perguntando se o ministro Toffoli, que foi responsável lá atrás, quando o Lula estava preso, por impedir ele de ir ao velório do irmão dele, teria a mesma atitude se isso aconteceria se o Lula não fosse hoje presidente. Eu acho que é uma coisa, uma desconfiança que fica, como eu não tenho compromisso jurídico, né, com a correção jurídica, e o Koba já nos explicou que tecnicamente está ok, eu vou para esse outro lado. Acho que ele extrapolou e vi também juristas falando um pouco isso, né, hoje nos sites e tal, que ele fez ali um juízo de valor que eu acho que ali ele, digamos assim, exagerou um pouco. Podia ter ficado na decisão técnica sem ficar julgando se é armação, se não é armação, se foi um erro histórico. Ora, não foi isso que foi perguntado, né? E falando até sobre essa posição do ministro Dias Toffoli, Koba, pegando carona nisso que falou agora a Dora, ele ocupa até uma posição complicada, digamos, porque ele foi citado no âmbito da Operação Lava Jato, né? Ele foi citado na delação do empreiteiro Marcelo Odebrecht, o herdeiro da construtora. Ele foi citado pelo Marcelo Odebrecht, isso foi divulgado até numa reportagem em 2019, que depois foi censurada, já voltou ao ar, mas ele era citado pelo codinome amigo do meu pai. O Marcelo Odebrecht, na delação, conta que esse era o codinome usado ali entre os executivos da empresa para se referir ao Dias Toffoli, que na época dessas negociações, inclusive, ainda era AGU do hoje presidente Lula. Então, ele ocupou um papel ali como também um dos investigados, ou pelo menos teve o nome citado na delação. Isso, de alguma forma, pode levantar questionamentos sobre a posição do ministro, sobre eventual suspeição, Koba?
questionamento sempre a gente pode ter, até pelo fato de ter sido citado, mas até uma informação que talvez explique o porquê desse exagero na decisão, né? Que de fato não fugiu àquele limite técnico. Ele fez críticas, inclusive, e de fato há esse entendimento de que uma decisão judicial não é o campo, não é o foro para as paixões políticas daquele que está assinando. Mas há uma informação de bastidor que o próprio ministro Dias Toffoli já havia pedido perdão para o atual presidente Lula por aquela decisão citada pela Dora, por não ter permitido que ele fosse ao velório do seu irmão. Não sei se isso é um sentimento genuíno do ministro Toffoli ou se é decorrente do fato de que agora o Lula é o presidente da República. Talvez as duas coisas juntas, né?